Lado do presidente do Sindicato dos Peritos Criminais de Mato Grosso, Alisson Trindade. Caso queira fazer a sua pergunta ao nosso convidado, é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br que a gente encaminha o seu questionamento ao nosso convidado, inclusive você que nos acompanha pela TV Mato Grosso no canal 27 aqui na Baixada Cuiabana. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, presidente, obrigada pela presença no RDTV. Bom dia, obrigado pelo espaço cedido, a gente agradece muito e fica feliz de ter esse espaço aqui para falar das nossas demandas. Vamos justamente começar falando sobre as demandas do sindicato, presidente. O senhor já esteve na gestão anterior como vice-presidente, mas afinal, quais são as prioridades do Sindicato dos Peritos Criminais de Mato Grosso? Primeiramente, bom dia a todos. As demandas nessa nossa nova gestão é principalmente a reformulação do orçamento da Politec e da estrutura, que é a condição de trabalho para o perito criminal, né? Hoje estamos muito felizes que entrou 106 novos peritos criminais, né? Então quase dobrou a nossa lotação. Então, hoje, no estado de Mato Grosso, nós temos, se não a melhor, uma das melhores relações per capita de peritos criminais com relação à população, né? Então isso nos deixa muito felizes, a gente agradece ao governador do estado, ao secretário de segurança pelo trabalho que eles fizeram. Mas temos algumas situações que nos estão deixando muito preocupados, né? Esses peritos estão entrando, logo a gente está quase dobrando o nosso número de profissionais, a gente precisa de estrutura e de orçamento, né? E a estrutura que nós temos para os peritos que estão aqui já é deficitária. Então, com esses novos peritos entrando, a gente está com essa preocupação muito grande, porque realmente tem um gargalo na estrutura, tanto física quanto de equipamento e também de orçamento. Quanto que é o orçamento hoje destinado às Politecs do estado? 3 anos atrás, o orçamento para custeio da Politec era de 10 milhões de reais, né? Hoje, esse ano, o orçamento caiu para 2,5 milhões. Ou seja, a gente teve uma redução de mais de 70% no orçamento. E a população do estado está crescendo. Lógico, a demanda por segurança pública cresce, a criminalidade cresce e diretamente proporcional a isso cresce o que é a demanda do perito criminal, que atua em todas as situações de crime, né? Então, o orçamento deveria ter crescido proporcionalmente, mas ao contrário, ele diminuiu. Além disso, nós estamos abrindo novas polos, né? Que é o polo de Juína, Sorriso, Alto Araguaia, Peixoto de Azevedo e Confresa. Certo. A gente fica muito feliz da gente estar conseguindo abrir esses polos, né? Foi um trabalho muito bom do secretário de Segurança, do governo do estado, da diretoria da Politec, mas nos traz uma preocupação. Nos deixa feliz por a gente estar espalhando o trabalho do perito criminal, dando um melhor atendimento para a população. Para não ficar só na região metropolitana. Né? A gente está tendo essa interiorização que é extremamente importante, né? Mas precisa de estrutura e de orçamento. Né? Hoje as condições desses novos polos, elas estão a contento do que a demanda dos peritos criminais exige ou não? Não. Não. O que falta? O que falta? Dessas 5 novas regionais, somente com Juína e Sorriso, que tem sede própria, certo? Que foi construída para alocar esses peritos criminais. As demais são alugadas? 2 são alugadas e Peixoto de Azevedo ainda não foi nem locada a sede. Né? Só sabe se vai abrir uma Politec, uma unidade. Exatamente, né? E o trabalho do perito criminal é muito ímpar, né? É muito ímpar. Então, o ideal é que o quê? Se faça um projeto, faça um prédio já ordenado para a nossa demanda, para o trabalho do perito criminal, ter um local para fazer os testes de balística, um local para documentoscopia, enfim. Tem que ser uma estrutura já focada para esse trabalho, não uma estrutura que você aluga uma casa, aluga um prédio e faz essa adaptação. Então isso já prejudica o trabalho, né? Então a gente tem essa preocupação, porque apesar do Estado ter feito várias evoluções quanto à perícia criminal, principalmente no início do governo entrou 60 peritos, 66 peritos, e agora entrando mais 106. Então foi um avanço gigantesco. Né? Mas o número é suficiente para atender essa demanda, presidente, ou ainda falta? Hoje ainda falta, né? Que a Associação Brasileira de Criminalística fala que o ideal é o quê?
um para cada 5 mil habitantes, um perito criminal para cada 5 mil. Então a gente está um pouco longe desse número. Isso representaria um número de quantos peritos para o estado de Mato Grosso? Em torno de 600 peritos. Hoje temos cerca de 250, né? Mas, se você for olhar para o Brasil, para a realidade do Brasil, hoje a gente está numa das melhores condições. Então, apesar de a gente ter um pouquinho de evoluir, a gente está, entre aspas, satisfeito. Não totalmente, mas está a contento. O que nos preocupa realmente é a questão da estrutura e do orçamento da Politec. O sindicato agrega os peritos criminais. O senhor falou da questão do ambiente, desse trabalho de perícia realizado, que muitas vezes é perigoso, uma vez que tem exame de balística, de produtos químicos também. Exatamente. Hoje, quais condições o Estado oferece para esses peritos criminais? Exatamente. Então, essa é outra preocupação nossa. A questão da insalubridade e periculosidade que a gente tanto fala. Foi elaborada uma lei que trata sobre a insalubridade dos funcionários públicos do Estado ano passado, né? Mas essa lei ainda está em implantação. Mês passado começou o quê? Uma empresa contratada pelo Estado para fazer os diagnósticos de insalubridade, porque a insalubridade é característica de o cara que trabalha na balística, o cara que trabalha no laboratório, de cada função. Está sendo feito esse estudo, mas ainda não foi implantado, né? E a previsão? A SAD não nos deu previsão, mas nós esperamos que até o fim do ano esteja implantada a insalubridade, que é uma coisa latente do perito. O perito está em meio a situações insalubres e de periculosidade ao tempo todo, né? O tempo todo. Mexe com produtos químicos, está no local de crime, está sujeito a contaminações biológicas e assim por diante. Né? O sindicato hoje é dos peritos oficiais criminais de Mato Grosso, mas existem outras funções, outros cargos ligados também aos legistas. No caso dos médicos legistas, dos papiloscopistas, qual que é a diferença de atuação? Sim. O perito criminal, ele atua no local de crime, certo? Então, teve uma morte violenta, alguém foi assassinado, o delegado requisita o perito criminal lá faz o levantamento de local, depois elabora um laudo. No caso de um crime de computação, ele vai lá, pega o computador, faz o estudo científico daquilo e elabora um laudo que compõe a prova técnica que vai ser anexada ao inquérito policial futuramente, e se o Ministério Público fazer a denúncia, vai seguir o processo, né? O papiloscopista, ele faz o que? Ele é responsável pela identificação civil no Estado, né? Quem faz são os papiloscopistas, e pelas levantamento datiloscópio. O médico legista é quem faz a necrópsia, né? A gente vai no local de crime, faz o levantamento de local, né? Aí o que acontece? A partir do momento que essa pessoa veio a óbito por uma morte violenta, esse corpo, pela legislação, ele começa a ser propriedade do Estado. Quando que ele volta para a família? Depois do médico legista fazer um exame necroscópico e emitir um atestado de óbito, né? Então ele vai para o IML, o médico legista vai fazer o trabalho dele, vai emitir um atestado de óbito e volta para a família, que é a liberação do corpo que fala. Além disso, o médico legista também faz exame de corpo de delito em vivo, de presos e tudo mais. Como que essas categorias, digamos assim, têm trabalhado para conseguir mais investimentos, uma vez que estão muito interligados? Exatamente. A gente está buscando diálogo com o governo, com o secretário de Segurança, com a própria diretoria da Politec, mostrando essas deficiências e solicitando apoio. Agora a gente estava muito focado na entrada desses novos peritos, agora a gente vai focar muito em buscar, junto aos deputados, por questões de emendas, ou junto ao governador, por questões de suplementação orçamentária, para tentar suprir essa lacuna que ainda existe. O secretário de Segurança tem sido muito sensível às nossas causas, tanto que ele batalhou muito para conseguir colocar esses nossos peritos criminais. Então a gente vai buscar o secretário de Segurança, tentar sensibilizá-lo, que eu creio que ele já esteja, que ele sabe da deficiência, sabe que precisa ter evoluções, para conseguir buscar esse orçamento de volta, que foi um orçamento que a gente perdeu, caiu de 10 para 2,5, ou por suplementação orçamentária, ou por emendas pelos parlamentares, né? E também junto às entidades políticas regionais, por exemplo, ao prefeito de Água Boa, se ele puder ceder um motorista, uma área meio,
a gente vai tentar fazer esse meio de campo para ver se consegue suprir essa necessidade que realmente é muito latente. Mesmo em meio a um ano eleitoral, presidente, a gente sabe que em ano eleitoral os nossos governantes, especialmente em um ano eleitoral de majoritária, que é para governo, Senado, deputado estadual, deputado federal, eles são muito focados nas eleições. Exato. Acredita que haverá essa abertura, uma vez que perceberam que houve esse corte no orçamento? Se a gente vai conseguir, eu não sei, mas a gente vai tentar e vai fazer o possível para conseguir o que for possível, né? Se vamos conseguir, não sei, mas a luta a gente vai travar. Porque a gente vê que o principal prejudicado com a situação é a população, né? Porque o perito criminal, tanto o médico legista quanto o perito criminal, ele faz a prova material, que é considerada a rainha das provas. Por que a rainha das provas? Porque a prova material ela é embasada em um dado científico, então ela é incontestável. Né? Então, isso fortalece muito uma condenação ou se julgar inocente um réu. Então, quem vai perder com o trabalho não sendo feito com a qualidade que é devida é a população. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala o quê? Sem perícia criminal não há culpados nem inocentes. Isso mostra muito que é o nosso trabalho. A gente não está lá para condenar e nem para inocentar ninguém. A gente está lá para quê? Para ser os olhos do Estado no local de crime e fazer essa prova material que vai embasar o delegado, vai embasar o juiz, vai embasar o Ministério Público, vai embasar o defensor. Então, é uma peça no processo muito importante. Então... E a questão da qualificação, presidente, junto a esses peritos criminais? A gente sabe que muitos estão aí há algum tempo trabalhando. Como que o sindicato tem trabalhado na questão da capacitação e qualificação desses profissionais? Então, essa é outra preocupação que a gente tem. Há 3 anos atrás, como a gente tinha um orçamento melhor, a gente conseguia qualificar melhor os nossos profissionais. Né? E hoje, com essa redução de orçamento, a gente não está conseguindo enviar esses profissionais para congresso, para cursos específicos, porque a ciência forense ela é muito específica. Né? Apesar do profissional que entra vir com esses conhecimentos da sua graduação de química, de física, de farmácia, ele precisa aprofundar na ciência forense, que ele tem uma aplicação específica naquela área. Então é muito importante a qualificação. Então, com essa redução de orçamento, o Estado diminuiu muito a qualificação fornecida aos peritos criminais. E mais uma vez prejuízos à sociedade, prejuízo à cidade. E às investigações. Exatamente. Outra preocupação que a gente está tendo é que esse curso de formação que está sendo oferecido aos peritos criminais que estão entrando agora. Né? Está sendo oferecido um curso de formação com 1 mês de duração, em período integral. No nosso ver, do sindicato, isso precisaria ser pelo menos 4 vezes maior. O mínimo de 4 meses. Para ter uma formação robusta. Exatamente por isso que eu te falei. O cara vem com conhecimento, mas ele tem que aplicar esse conhecimento na ciência forense. A toxicologia forense. Um acidente de trânsito, ele vai aplicar física, mas física o quê? Naquela situação de trânsito que é muito pecuniar, certo? Então isso onde que ele vai ter vislumbrar essa situação? No curso de formação. Então isso é uma coisa que nos preocupa muito, que a gente buscou o diálogo, tentou estender isso, não foi possível. Dentro ainda dessa preocupação, o que a gente fez? Esse curso de formação também teve um orçamento muito reduzido. Aí, o que o sindicato fez? Com essa preocupação, ele trouxe um profissional de fora, que é um perito criminal expert em crimes contra a vida, um dos melhores do país, para ajudar na formação desse pessoal. O ideal era que se tivesse feito isso com mais profissionais, mas o sindicato não conseguiu fazer isso, ele conseguiu trazer um. O ideal é que fosse feito pelo Estado. Como? Fornecendo orçamento para a elaboração dessa academia. Presidente, para encerrar nosso bate-papo, nos conte um pouquinho sobre os trabalhos ligados aos peritos criminais, mas aos crimes do colarinho branco, digamos assim. A gente fala muito dos crimes ligados ao cidadão comum, acidente de trânsito, um homicídio, um latrocínio. E aqueles crimes do colarinho branco, como que os peritos criminais, que são os crimes praticados por autoridades, né, que a gente chama de colarinho branco, os peritos criminais têm trabalhado nesse sentido? Com certeza. Um caso latente agora é o caso do vereador João Emanuel, né, que teve um vídeo. Para esse vídeo ser constituído uma prova legal, você tem que fazer uma perícia nesse audiovisual nesse vídeo. E foi feito pela Politec, a perícia audiovisual. Questionada, inclusive, pela defesa. Questionada, mas não foi aceito o questionamento. Porque foi uma prova bem construída, bem feita, onde se provou que aquele vídeo não era uma montagem, era um vídeo real. Né? Além dessas questões audiovisuais, tem os crimes de a seção de informática forense, né, que estudos, aí você fez uma prisão
numa casa de um político, você pegou o computador dele, então ele vai fazer o rastreio de conta, para onde o cara mandou e-mail. Isso é feito também pelo perito criminal. E a seção de contabilidade. A seção de contabilidade ainda não tem na Politec. Tem alguns contadores, mas agora está entrando mais e vai ser criada essa seção de contabilidade, que é extremamente importante para esses crimes de colarinho branco. Para a checagem dos valores repassados, exatamente. no caso. Agora realmente para encerrar nosso bate-papo, como que a Politec consegue não se contaminar, digamos assim, pelos crimes do colarinho branco, uma vez que vocês estão ligados ao Estado? Como conseguir dividir essa linha muito tênue de transparência nos trabalhos realizados pela Politec e não ser contaminados pela politicagem? Exatamente. Hoje nós temos um diretor que ele nos blinda disso, né? O Rubens Okada. Ele deixa o perito trabalhar, porque o perito ele tem que ter certeza do que ele está falando e tem que ter o quê? Essa blindagem para conseguir fazer um trabalho idôneo, né? Então, a direção da Politec, ela trabalha nesse sentido. Ela joga-se, por exemplo, determinado... Ele joga para aquele, designa o perito para fazer, só que não abre isso, né? Só depois do laudo pronto, o perito concluído o seu laudo, aí sim que se dá publicidade de qual perito foi feito. E o sindicato também sempre está de olho nisso. Caso seja feito o contrário, a gente vai atuar, vai buscar, porque o perito criminal ele tem que trabalhar com idoneidade sempre, né? Então a gente tem esse cuidado, a Politec tem esse cuidado, e nosso trabalho realmente ele a gente consegue se blindar dessas situações que você citou. Tá certo, presidente. Obrigada pela presença na RDTV. Tá ok, obrigado.